Fala galera, para quem não me conhece, meu nome é Carioca. Eu tô fazendo aqui esse vídeo sobre criptomoedas porque tá um away aí desse sobe e desce aí desses preços e porque também eu fiz uma enquete bem aqui que a galera pediu, né, vou dizer assim, que pediu um vídeo explicando um pouquinho como funciona a lógica aí das criptomoedas, o que está por trás delas. E esse vídeo é para ajudar você que queria ver isso e tá com um pouco de dúvida, e eu vou fazer de uma forma bem didática, lembrando que minha opinião é altamente imparcial, não tenho nenhum apego emocional ou vínculo afetivo com criptomoedas, nem com investimento nenhum, livre de ideologias, e eu tenho as minhas convicções baseadas em meus fundamentos, beleza? Então, bora! Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated, what is wrong, what is my problem, how can I get out of this world that I created, fighting the storms in my head. Bom, antes da gente começar a falar propriamente sobre a lógica das criptomoedas, vamos assim dizer, precisamos diferenciar 3 itens. Primeiro, criptomoedas, blockchains e criptoativos. Criptoativos nada mais são do que ativos digitais que são protegidos por criptografias. Temos aí, por exemplo, os tokens fungíveis, né? Como as NFTs, temos as DeFis e temos as próprias criptomoedas. As criptomoedas são moedas digitais, ponto. E o blockchain, ele nada mais é do que a tecnologia por trás disso tudo, que visando sempre dar segurança nas transações. Beleza? Vamos lá. Quando a gente está falando de investimento propriamente dito, todo investimento ele tem que ter algum tipo de valor. Ele tem que gerar valor para quem está investindo. Quando a gente está falando de valor, nós estamos falando de utilidade. Então, quando você compra, por exemplo, um telefone que vale R$2.000, você está pagando um preço de R$2.000. Contudo, esse telefone para você tem algum tipo de valor. Você vai instalar aplicativo de transporte, do banco, de fintech, de relacionamento e assim vai. E aquilo tudo para você vai ter um determinado valor. Você compra um celular de R$5.000 para ir na festa, na balada e mostrar que tem status. É um tipo de valor que vai além de R$2.000 conto. Então já fica a primeira coisa aí. Você comprar um telefone que vai ter um certo valor para você, preço que você paga, valor que você leva. A primeira pergunta que fica para a gente já começar a falar sobre criptomoedas é: qual é a utilidade das criptomoedas? Se você teve dificuldade em responder essa pergunta, é porque dificilmente a gente não entendeu ainda o negócio. Eu até hoje não consegui descobrir essa resposta. Se você souber, por favor, coloque aí embaixo que é nóis, tá tudo certinho, tá? O que determina o valor de um investimento é a sua capacidade de geração de caixa, tá? O que é geração de caixa, Thiago? Está muito vinculado à questão do preço do dinheiro. O dinheiro é um produto, o preço desse produto é os juros, né? Então, quando a gente investe numa empresa, a gente paga um preço por ela hoje e espera um determinado valor que advém, logicamente, do caixa para quem está investindo. O próprio conceito de poupança clássica é dessa maneira. O que é a poupança? É o deslocamento do consumo no tempo. Então, em tese, eu deixo de consumir aqui hoje para consumir igual ou melhor que 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos. Tá certo? Então, o que determina o valor de uma empresa para quem investe é a capacidade de geração de caixa futura. Beleza? E aí, como eu falei, ninguém é maluco. Ninguém compra um celular por R$2.000 esperando ter um valor de R$2.000 como falou, né, para esse valor. Então não tem muito sentido. Então, levando isso como exemplo para relacionamentos. Quando você namora com uma pessoa, pede para namorar, pede em casamento, porque aquela pessoa para você vai ter um certo valor no futuro. Ou vai ser só aquele negócio momentâneo. Então não é namoro, é ficada, né? Então quem casa, namora para ter dor de cabeça todo dia, tá perdendo valor, certo? É mais ou menos essa a ideia. Tem gente que faz o investimento ele vai mal, então perdeu valor. Tranquilo até aqui? E aí eu te pergunto, se valor é a geração de caixa para quem está investindo, qual que caixa que as criptomoedas geram no futuro? Se aí também a gente não consegue responder, a gente não consegue dizer qual é o negócio das criptomoedas.
Como, por exemplo, eu consigo dizer qual é o negócio da Petrobras, eu consigo dizer qual é o negócio das geradoras de energia, eu consigo dizer qual é o negócio das que trabalham com saneamento básico, porque tem uma utilidade. Então a criptomoeda para mim não tem. Se tem, você pode colocar aí. Então, se a criptomoeda ela não tem valor porque ela não gera caixa, como é feito então, como que determina o preço da criptomoeda que a gente vê aí e que cai, que sobe, que levanta, que fica assim, que é passado? Quando a gente está analisando empresas, investimentos, vamos assim dizer de maneira geral, nós estamos olhando o quê? Hoje, a situação econômica, a geração de caixa futuro, né? A possibilidade de geração de caixa futuro, que ele vai ter um valor lá na frente. E aí eu vou falar aqui de um conceito básico de matemática financeira, que é o valor presente desse investimento, ele é igual ao valor futuro dividido por 1 mais a taxa de desconto elevado ao tempo. Beleza? Matemática aqui financeira, só para poder entender o seguinte, que essa percepção de geração de caixa futura vai ter um valor, esse valor eu vou trazer a valor presente. E aí, cheguei a um determinado valor lá, vou dividir pelo número de ações que a empresa tem e vou lá conseguir encontrar o valor da ação dessa empresa, tá certo? Como é que eu faço isso com as criptomoedas? Então, o que determina o preço das criptomoedas nada mais é do que oferta e demanda, tá? É dessa maneira que o preço ele é estabelecido aí no mercado. Então, como é que isso funciona? Meu preço vai ficar mais ou menos ali estável quando eu tenho demanda e oferta mais ou menos estável. O que é isso? Compradores e vendedores. Pessoas comprando e pessoas vendendo. Se eu tenho mais pessoas comprando, eu vou ter aqui uma oferta baixa de criptomoedas. Lembrando que criptomoeda ela é um criptoativo que ela é escassa, né? Tem uma conta aí que fala que ela vai ser escassa quando emitir, exemplo, X milhões de moedas. Vou dar um exemplo. Então é um ativo escasso, é que nem terra. Então eu tenho pouca terra sendo ofertada. Eu tenho muitos compradores. O que acontece com o preço da terra? Ela sobe, né? Então por isso que há euforia justamente do pessoal que é louco por criptomoedas, porque justamente isso acontece. Eu tenho muitos compradores e tenho a oferta caindo desses ativos, né? No caso das criptomoedas. Então tem um pouco oferta, o preço sobe e fica aquele alvoroço todo e todo mundo entra comprando na alta. Geralmente é assim, né? Só que recentemente está acontecendo uma coisa na economia, que inclusive que não é o tema mais vou aqui falar, que é a questão da curva de juros invertida global, tá? Que está tipo pré-anunciando uma recessão. Pode ver aqui na manchete que está aí. O Banco Central norte-americano já está anunciando que vai aumentar a taxa de juros, né? E quando ele fala esse tipo de coisa, os investidores, temendo a recessão, eles vão logicamente migrar dos ativos que são de alto risco, como por exemplo ações e criptomoedas, e vão colocar onde tem um risco menor e mais seguro, que é o que? Justamente os bonds, né? São o Tesouro Nacional norte-americano. Então eu tiro o dinheiro de onde tem muito risco e transfiro o dinheiro para onde tem um risco menor, pensando aí no futuro, até que essa situação todinha ela acabe passando. Então a gente entra já em um triângulo chamado na verdade não, mas risco, retorno e liquidez. E liquidez é justamente isso, é o tempo de conversão que eu transformo um investimento em dinheiro. Então o que é mais líquido? Sacar um dinheiro da poupança agora ou vender o carro e converter em dinheiro ainda? Logicamente que é mais líquido a poupança. Então eu tiro todo o dinheiro que estão aí nos investimentos e coloco tudo lá no T-Bond, né? Que são aí o tesouro americano, né? Vamos assim dizer. Então falta liquidez no mercado. Então ninguém quer, em momento de crise, ter dinheiro em um ativo que é altamente volátil, que tem muito risco, que é beneficiado ou não pela oferta e pela demanda. Então, quando você analisa investimento, esse triângulo de risco, liquidez e retorno tem que ser muito bem avaliado. Então, quanto maior o risco do investimento, maior o retorno esperado que o investidor quer desse investimento. Lembra que eu falei? Se eu pegar um dinheiro agora, por exemplo, e investir num título daqui a um ano, ele tem um risco. Se eu investir num título de 10 anos, ele tem um outro risco. Logicamente, ele tem um risco maior. Se eu tenho um risco maior, eu quero um retorno maior.
né? Então, o governo utiliza isso que é da dívida. Ele capta esses recursos no mercado para fazer lá os projetos de infraestrutura, né? Então, o Tesouro aí, ele seria o investimento mais seguro nesse momento. Tá, aconteceu essa migração aqui e o preço cai. Então, Carioca, até quando que vai cair o preço das criptomoedas? Difícil dizer, até que a demanda volte a subir e a oferta se equilibre, né? O passe, reduz a oferta, a demanda aumente, e o preço sobe novamente e aparece aquele alvoroço todo, tá certo? Então, era basicamente isso que eu tinha para falar sobre a lógica das criptomoedas. Oferta e demanda não tem valor, não tem geração de caixa e não tem, para mim, utilidade. E aí, para poder resumir tudo isso que eu falei de uma maneira mais clara e mais alguns pontos, em tese, as criptomoedas não têm valor, nem como ativo financeiro, nem como reserva de valor. Como ativo financeiro, porque ele não faz parte da economia real. Você não vê uma empresa produzindo algo que gere um benefício para a sociedade, vamos assim dizer, tá? E nem é como reserva de valor, porque uma reserva de valor internacional, ela serve justamente como um seguro e uma moeda estrangeira forte que eu consiga honrar o compromisso daquele país. Então imagina um país colocar toda a sua reserva de valor em criptomoeda do jeito que está perdendo já esse ano mais de 50%. Você faria isso com o seu patrimônio? Não tem muito sentido, né? É a mesma coisa que você fizesse uma reserva de emergência pessoal com ações. Não tem muito sentido porque é muito volátil. Carioca, mas tem empresas de tecnologias que estão pagando salários aos seus funcionários com Bitcoin. Legal, na alta eu acho uma boa, mas será que eles estão gostando agora isso na baixa? Você gostaria que seu salário fosse pago em Bitcoins com essa volatilidade que tem? Eu, sinceramente, não gostaria. Carioca, mas a Tesla está recebendo pagamento para vender os seus carros. É uma parcela bem pequena, né, do mundo que está fazendo isso. Contudo, ainda não podemos chamar de moeda, por quê? Porque para eu comprar um carro da Tesla com Bitcoin, por exemplo, eu tenho que comprar o Bitcoin com a moeda local, ou com dólar, com real, com peso argentino, e assim vai. Então, assim, ainda não é uma moeda. Pode ser uma moeda oficial daqui a algum tempo? Pode. E eu, sinceramente, espero estar errado, né? Mas para você ver que já estão fazendo regulamentação, então, para mim não tem muita fundamentação, não tem muita lógica. Agora, se você me falar que você está utilizando as criptomoedas como ativo especulativo, aí eu acho massa, aí eu acho legal pra caramba, porque é uma parcela do seu patrimônio, vai estar lá que você pode ganhar um dinheirinho justamente nessa dicotomia entre oferta entre demanda. E aí você pode comprar na baixa e vender na alta, né? Ou então você pode fazer uma venda descoberta, comprar na baixa apostando que vai subir, vai descer, e aí você pode ganhar um troquinho ali, tá certo? Mas é basicamente isso que eu queria falar sobre Bitcoin. Espero que você tenha aproveitado, é um tema simples, tranquilo, é só entender a lógica que está por trás dele. Minha visão é extremamente imparcial, não sou contra, não sou a favor, eu só não tenho porque, basicamente, eu não tenho fundamentação que me faça comprar. E tem gente que comprou lá atrás e que hoje está rico e está com muito dinheiro, como se fossem os casos de pirâmides que tinham lá atrás. Quem começava trazia mais gente, sempre ganhava dinheiro. Isso aconteceu mais ou menos lá atrás, só que logicamente que não é pirâmide, tá? Por favor. Mas a lógica é basicamente, então, quem estava lá atrás e comprou ganhou muito dinheiro, né? E, enfim, mas eu, como investimento, eu não acredito, porque o próprio conceito de investimento não é esse. E se você tem para utilizar como um ativo especulativo, eu acho massa, acho bem legal. E eu vou deixar uma frase aqui de Warren Buffett, que significa dizer que se não é risco, você não conhece que não é risco. Bom, é isso daí. Então, é isso. Valeu, um abraço, até a próxima. Tamo junto.